A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe você aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade, falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé
para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa do seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem sentar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, que diz assim a mensagem. Na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar sua oferta diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Qualquer dúvida sobre a mensagem que vocês acabaram de ouvir, só deixar aí no nosso privado que nossa produção vai estar tornando um contato e tirando todas as suas informações. Vamos aqui para a nossa oração para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal
conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando mesmo ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja os poderes do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu a oração número 18. Oração de número 18, que diz assim: glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda a obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus Cristo. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos purificando e nos libertando de todo o mal que possa estar nos desanimando, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4 par e 3 ímpar. Livro de Joel contém 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Joel com 3 capítulos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Livro de Joel, capítulo 3, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Joel, capítulo 3, contém 21 versículos que fala assim: bênçãos sobre o povo de Deus. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim: e há de ser que naquele dia os montes destilarão
mosto os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma assolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Par e rebanho de número 1, ímpar. 2 par e 1 ímpar. Vão estar aqui meditando no Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 10 do livro de Êxodo, para os rebanhos de número 2 e rebanho. Êxodo, capítulo 10, que contém 29 versículos, que fala assim: as ameaças de Deus para os desobedientes. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhes: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim, deixar ir o meu povo para que me sirva? Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. 10, par, e 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, com 16 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Coríntios, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando, que fala sobre as divisões e contendas na igreja. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo, eu sou de Paulo, eu e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Capítulo 99 do livro de Salmos, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Salmos, capítulo 99, que contém 9 versículos, que fala sobre a santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Diz assim nos versículos 2, diz assim: o Senhor reina, tremam as nações, ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e mais alto do que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vão meditar aqui no livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, com 10 capítulos. Capítulo 1 do livro de Esdras, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Esdras, capítulo 1, contém 11 versículos, que diz assim:
Ciro convoca os judeus para reconstruírem o templo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar, peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa do Senhor que está em Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas de nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16 par e 15 ímpar. Vão meditar aqui no livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 10 do livro de Romanos, para o rebanho de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Romanos, capítulo 10, contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre a pedra de tropeço. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim na mensagem: Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os eles, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo. Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, essa mensagem de número 65, dentre as mensagens com a hashtag "anunciar a mensagem dos séculos" e anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Recado dado. Qualquer dúvida, só deixar aí no nosso privado, que nossa produção vai entrar em contato com todos vocês.
Vamos aqui dar continuidade a nossos recadinhos que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Agora eu estarei apresentando uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Para todos vocês que diz assim, a denúncia de número 61 diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal dele, isso está acrescentando a atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Jesus, do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito: todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para você participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. A oração de número 13. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 13 diz assim: Senhor Deus, pela autoridade que foi dada em o nome santo do nosso Senhor Cristo, sai agora toda a obra do mal, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio, sai desse veículo. Sai agora toda a obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus Cristo, e todo espírito do mal e a sua obra caia por terra, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui dar continuidade no sorteio do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, com 34 capítulos. Capítulo 22 do livro de Deuteronômio para o rebanho de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Deuteronômio, capítulo 22, contém 30 versículos que diz assim: leis para pecados com mulheres. No 13, 14 e 15 diz assim: quando um homem tomar mulher e depois de a cobiçar com ela, a desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher, me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça, a sua mãe, tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-lo aos anciões da cidade à porta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vão meditar aqui no livro de
1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Capítulo 22 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 22 do livro de 1 Crônicas contém 19 versículos, que diz assim: preparativos para construir o templo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na casa de Israel. Ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras de decoração para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que não foi pesado, e madeira de sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeiras de cedro em abundância. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par e 11, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Obadias, um capítulo. Obadias com apenas um capítulo. Contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado entre as nações um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par e 5, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Terceira João, um capítulo. Livro de Terceira João, com apenas um capítulo. Terceira João contém 15 versículos. O apóstolo João saudando os seus discípulos, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. 8, par e 7, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 1 Reis com 22 capítulos. 1 Reis com 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 15 do livro de 1 Reis, para rebanho de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O capítulo 15 contém 34 versículos, que diz assim: Asa é um bom rei em Judá. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: e no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abisalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Deus o Todo-Poderoso. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Ageu, com 2 capítulos. Livro de Ageu, com 2 capítulos. E 17 estarem meditando. Capítulo 2 contém 23 versículos, que fala sobre as promessas a Zorobabel. Nos versículos 20, 21 e 22 diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo:
fala Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, transtornarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, transtornarei os carros e os que neles andam. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma denúncia que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Estarei apresentando a denúncia de número 102, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de corações, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de capítulo 24. Muita atenção, as 12 igrejas virtuais imóveis com atividades de casa em casa, a pé, estão em todo o mundo, onde o sinal de internet é capaz de alcançar, e nós também estamos chegando no Brasil de forma física, em todos os municípios do Brasil, estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para todos serem servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem, e nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber o mínimo de 2% a 100% dos seus recursos financeiros das suas rendas. Porque esse motivo, vocês, cidadãos do município do Brasil, peçam aos seus políticos, sejam eles os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou os governadores, uma igreja física na sua região, para todos ganharem, tanto espiritualmente como também financeiramente, com dinheiro, para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, e que há outras igrejas proporcionando atividades melhores que a nossa, e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil com oportunidades em diversos setores para diversas pessoas, independente de segmento religioso de fé e independente do grau de escolaridade também. Temos oportunidade para todos, então entrem em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 principais redes sociais da internet. E nossa equipe vai te passar as informações necessárias e tirar as suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias, que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para você participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 63 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. A oração de número 10. Lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 10 diz assim: nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o teu Santo, o Espírito Santo de verdade, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo, e que prevaleça o teu, o Espírito Santo de verdade, em nossas vidas. E que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, caia por terra todo espírito do mal. É o que eu peço e já agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que assim fosse
a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu o livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, que contém 18 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus tomou a nossa natureza. Os versículos 5, 6 e 7 diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou um mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém, dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu o livro de 2 Coríntios com 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 3 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos, que fala assim: a superioridade da nova aliança. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifestado que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Capítulo 5 do livro de Amós. Capítulo 5 contém 27 versículos, que diz assim: Deus despreza a hipocrisia. Nos versículos 21, 22 e 23 diz assim: odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro, e ainda que me ofereças holocausto, ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta-te de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias das suas violas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Juízes, 21 capítulos. Juízes com 21 capítulos. Capítulo 18 do livro de Juízes. Capítulo 18 do livro de Juízes contém, glórias ao nosso Senhor, sim. Os danitas tomam Laís, nos versículos 4, 5 e 6. Mica, pois me tem contratado e eu lhes sirvo de sacerdote. Então lhes disseram: consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que segues está perante o Senhor. Livro de Daniel contém 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Capítulo 12 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 12, contém 13 versículos, que diz assim, fala sobre os tempos do fim. Nos versículos 2, 3 e 4. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para nojo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas
sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, com 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, contém 18 versículos, que fala assim: tudo é vaidade. Nos versículos 1, 2 e 3. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidade, vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanecerá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Isaías com 66 capítulos. Capítulo 57 do livro de Isaías. Isaías 57. Vamos aqui. Isaías capítulo 57 contém 21 versículos, que diz assim: promessa aos penitentes. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: e dir-se-á, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Na altura e no lugar santo habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, porque para sempre não contenderei, nem continuarei, me indignarei, porque o homem perante a minha face se oprimirá bem, como as almas que eu fiz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos, que fala assim: a oração de Abacuque. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: oração do profeta Abacuque sobre sinagogue. Sigionote, ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, e o santo, a sua glória cobriu os céus, e a sua terra encheu-se do seu louvor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de escolher aí o seu número de 1 a 24, que no final dessa live, o Espírito Santo de verdade vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, que contém 18 versículos, que diz assim, fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, nos versículos 6, 7 e 8. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouros e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Filemão, 1 capítulo. Filemão, com apenas 1 capítulo. Livro de Filemão contém 25 versículos, que fala sobre o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: ouvi do teu amor
e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem, que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 4 do livro de Cantares. Capítulo 4 contém 16 versículos, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável à tua fronte. É qual um pedaço de romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas, 1000 escudos pendem dela, todos escudos de valorosos. O livro 2, Apaixonados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Escolha aí o seu número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Sai o livro de Atos com 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Capítulo 13 do livro de Atos. Capítulo 13 do livro de Atos contém 52 versículos, que fala assim: o evangelho levado aos gentios. Nos versículos 49, 50 e 51 diz assim: e a palavra do Senhor se divulga por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguições contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés. Partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de verdade, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 ao 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele, como é possível examinar no livro de Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui para o sorteio dos 24 números, que eu pedi para vocês meditarem aí, para agora o Espírito Santo de verdade está falando ao seu coração. Deus, um sorteio. Se você escolher o número 18, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Se você escolher o número 13, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 10. Número 20, 1 Coríntios, capítulo 3. Número 24, Salmos, capítulo 99. Número 14, Esdras, capítulo 1. Número 8, Romanos, capítulo 10. Número 3,
Deuteronômio, capítulo 22. Número 21, 1 Crônicas, capítulo 22. Número 6, Obadias, capítulo 1. Número 12, 2 João, capítulo 1. Número 9, 1 Reis, capítulo 15. Número 17, Ageu, capítulo 2. Número 11, Hebreus, capítulo 2. Perdão. Número 23, 2 Coríntios, capítulo 3. Número 19, Amós, capítulo 5. Número 7, Juízes, capítulo 18. Número 22, Daniel, capítulo 12. Número 4, Eclesiastes, capítulo 1. Número 10, Isaías, capítulo 57. Número 5, Número 5, Abacuque, capítulo 3. Número 15, 2 Pedro, capítulo 3. Número 1, Filemão, capítulo 1. Número 2, Cantares, capítulo 4. Número 16, Atos, capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo e comentando. E principalmente, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba AIG 1-318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 e 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E todas nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro. Nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador
Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo nessa live. E gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E gratidão a cada um de vocês que permaneceu comigo do começo ao fim. E se você chegou no decorrer dessa nossa live, também fico imensamente grato. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas vocês podem ter a certeza absoluta que estamos todos juntos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias a Aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês e aguardo vocês nas nossas próximas lives, de segunda a sexta, das 18 horas às 18 horas e 7 minutos, até às 19 horas e 10 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias a Aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. E espero vocês na nossa próxima live.